a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre o papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional. A compreensão de que as instituições estão suscetíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Muito obrigado. Presidente, o senhor falou... Covardes nem de medrosos. A Constituição garantiu a independência do Poder Judiciário, proibindo qualquer alteração constitucional que desrespeite essa independência e desrespeite a separação de poderes. E tenho absoluta certeza que essa Corte, sob a presidência de Vossa Excelência, demonstrará coragem na defesa dessa principal garantia do Poder Judiciário, não em favor do Supremo Tribunal Federal ou em favor dos juízes e juízas, mas a principal garantia do Poder Judiciário em defesa da sociedade, de todos os brasileiros, de todas as brasileiras, que é a independência de seus juízes. Presidente, aqui trata-se, como Vossa Excelência já apregou, um conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade propostas pela Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, pelo governador do estado de Alagoas e pelo governador do estado do Ceará, nas quais se questiona a Lei Complementar 190/2022, no que ela alterou a Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir, para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em vista do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5469, no sentido de que as alterações da Emenda Constitucional 87 de 2015 dependeriam de regulamentação por lei complementar. Houve pedido de medida cautelar para suspender de imediato os efeitos da lei complementar. A exigibilidade do tributo não foi suspensa. Em cada uma das ações houve, por parte de vários amicicúri, o pedido para que pudessem trazer melhores argumentos à Corte, invocando, inclusive, o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno de que as leis instituidoras da exação, como é o caso, passariam a produzir efeitos imediatamente, e essa é uma das discussões, após a publicação da lei complementar, contendo as normas gerais do diferencial de alíquota do ICMS, não havendo, uns defendem isso, como o governador do estado na ADI 7078, e outros defendem que há espaço, como os demais autores, não havendo ou havendo espaço para invocação da anterioridade nonagesimal e anual. A Presidência da República prestou informações defendendo a legislação. Quanto ao mérito, afirmou que o princípio da anterioridade não se aplicaria à Lei Complementar 190/2022 e alega que o prazo de 90 dias para a vigência da lei, isso previsto na lei, teria o objetivo da adaptação tecnológica dos contribuintes, uma vez que o tributo já existia. A Advocacia Geral da União manifestou-se favoravelmente à pretensão deduzida na DI 7066 e contrariamente aos pedidos formulados nas 7070 e 7078, sob o fundamento de que a emenda constitucional 87 teria criado uma nova relação jurídica tributária entre o remetente de bens ou serviços e o estado de destinação das operações. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou, opinando pelo não conhecimento da ADI 7066, apontando a legitimidade da requerente, e no mérito
concluiu que a nova relação jurídico-tributária entre o remetente e o estado de destinação da operação ou prestação interestadual, criada pela Emenda 87 de 2015 e materializada pela Lei Complementar 190/2022, equivaleria à própria instituição do tributo, o que atrairia a observância das regras da anterioridade, tanto do exercício quanto nonagesimal. Deferir a participação de diversos, como disse, amici curi, iniciado o julgamento no ambiente virtual, sessão virtual de 23 a 30 de setembro de 2022, apresentaram votos apresentados até que a ministra Rosa Weber, na verdade, pediu vista ao eminente ministro Dias Toffoli, devolveu a vista em sessão subsequente de 9 a 16 de dezembro do ano passado. A nossa eminente ministra e ex-presidente Rosa Weber fez o destaque do caso e Vossa Excelência disse retirou o destaque. É o relatório, presidente. O Senado Federal aprovou o quórum ligeiramente acima do imposto pela Constituição, a PEC 8/2021. E não pode ser objeto de emenda constitucional que busque aviltá-la. Tantas vezes já repetimos isso. Sob pena de clara violação do pressuposto básico do exercício de um dos poderes da República. Vale dizer, atenta contra a Constituição qualquer atitude do Poder Legislativo que vulnere o postulado da separação de poderes em assintoso menoscabo às atribuições essenciais do Poder Judiciário, entre as quais se encontra o controle de constitucionalidade. Para fiel cumprimento dos postulados em que se fundam o Estado Democrático de Direito e para o devido respeito à cláusula constitucional de separação dos poderes, que tem uma envergadura e uma fonte de ação amplíssima, inclusive no que concerne ao judiciário, é o lastro da ideia da independência do Poder Judiciário e dos juízes. Membros desta casa multiscentenária, este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar, eu já fiz isso várias vezes e nós já tivemos a oportunidade de fazer, a estes propagadores do caos institucional que os processos de responsabilidade dos ministros desta Corte hão de estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial, cânone inafastável do Estado Democrático de Direito. Não se brinca de impeachment. Isto é uma medida séria e é preciso ser tratada por gente séria. Ainda, é desnecessário dizer que, ao realizar essa forma de controle, este tribunal certamente não estará inovando em sua atuação jurisdicional, pois foi esse mesmo proceder que, num resgate da boa política, afastou do cenário institucional a ameaça a inúmeros agentes públicos representados por tantos falsos heróis como aqueles que compuseram a chamada República de Curitiba. Nós tomamos uma decisão no Senado Federal na data de ontem, dentro da nossa atribuição constitucional de legislar com bases de critérios, com bases de anseio social, com bases principiológicas, buscando fazer uma mudança na Constituição Federal que busque garantir algo muito simples e muito básico. Eu não quero permitir nenhum tipo de polêmica em torno de um tema que tem uma clareza técnica muito grande. Eu invoco, inclusive, a leitura dessa emenda constitucional, decidida ontem por ampla maioria do Senado Federal, para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas duas casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional
pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Não há absolutamente nada de diferente disso. É algo, inclusive, que na Constituição se tem como princípio desde 1934, que é a reserva de plenário. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Que é esse princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal é que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Então é essa a razão de ser dessa emenda à Constituição. E eu quero aqui de novo dizer que o discurso político no Brasil, infelizmente, está muito pobre, muito vazio de argumentos para poder se deixar levar a uma discussão desse nível entre direita e esquerda, entre um presidente e ex-presidente, de um tema dessa natureza que, repito, é um aprimoramento absolutamente saudável. Eu, mais uma vez, quero aqui provocar todos para a leitura e a compreensão desse instituto, antes que haja qualquer tipo de exploração de cunho político em torno desse tema. Então, nós estamos conscientes do que fizemos ontem no Senado. O Senado fará no próximo ano 200 anos de história, e esses 200 anos de história de muitas contribuições para o país. Recentemente, o Senado se mostrou uma casa muito importante para a consolidação da democracia do nosso país. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Nós estamos aqui promovendo uma busca de equilíbrio entre os poderes, repito, para que uma lei votada no Congresso Nacional, que é formada por representantes do povo brasileiro, não seja desconstituída por ato unilateral de uma pessoa que, por mais importância que tenha como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Eu reconheço que a inconstitucionalidade é a atribuição do Supremo Tribunal Federal, que é a casa guardiã da Constituição Federal, mas isso se dá por um critério que já existe há muito tempo e que deveria ser respeitado e que é ratificado nessa emenda constitucional, que é o critério da maioria absoluta de seus membros, o que privilegia a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro, e nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país, de defender a democracia, de defender as pessoas que precisam nesse país de uma política que seja uma política madura, respeitosa. Eu jamais vou me permitir estabelecer e inaugurar qualquer tipo de crise institucional, mas devo aqui afirmar e reafirmar o nosso compromisso do Senado Federal com uma política de qualidade, com respeito à Constituição Federal, com respeito à sociedade e na compreensão de que as instituições estão suscetíveis
sensíveis a aprimoramentos para melhorar a sua atividade, e é isso que significa essa emenda constitucional que foi votada ontem no Senado Federal. Então fica apenas esse registro, renovando os meus respeitos ao Supremo Tribunal Federal e aos seus membros. Eu tenho certeza da coragem cívica e do papel importante do Supremo Tribunal Federal em relação ao Brasil, mas devo afirmar que o Senado tem a mesma coragem cívica e o mesmo compromisso com o Brasil. Muito obrigado. Presidente, o senhor falou...